Olá, amigos da Igreja Nova Vida de Campobello. Queria você com um grande abraço, saudades de vocês que estão nos assistindo em casa. E agora que estamos transmitindo pelo Facebook e o Instagram, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Joel Facchini, aqui da Igreja Nova Vida de Campobello. E nesta noite estaremos compartilhando a palavra de Deus com você. Que você seja edificado, fortalecido na sua vida, na sua família. E quero aproveitar e convidar você a fazer o seu comentário pelo Facebook. Que você possa colocar ali o seu pedido de oração, para que no final nós estaremos ministrando a oração, abençoando a sua vida, clamando pela sua vida, a sua necessidade. Queria compartilhar o texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Separe esse texto, deixe a sua Bíblia aberta, se você tem o seu aplicativo. Nós estaremos meditando e discorrendo sobre esta palavra, sobre este milagre, que ele alcance o seu coração. Quero primeiramente ler o trecho de 2 Reis 4, versículo 12 a 17. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou. Quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. E Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, revelando a sua vontade, tanto para mim quanto a você que nos escuta, em nome de Jesus. Diante das crises da vida, como reagimos? O que realmente tem valor no naufrágio? A carga ou são as pessoas? Numa tempestade, a roupa que vai molhar é mais importante? Ou a saúde ou a vida de alguém? Num acidente de carro, o estrago no carro tem mais valor do que um filho que se acidenta? Numa guerra ou numa pandemia que estamos atravessando, o que realmente tem valor para nós? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje a palavra de Deus, usando a experiência desta mulher, sunamita, uma mulher que era rica, uma mulher temente a Deus, uma mulher hospitaleira e generosa. E justamente com o seu marido, elas constroem uma morada, uma moradia para o profeta Eliseu e Geazi, o seu servo. Uma morada de material, de alvenaria, uma morada permanente, uma morada porque ela via este homem de Deus e seu servo passar sempre pela sua terra, e ela quis agradar a Deus e agradar este homem de Deus, e construiu ali a sua morada, para que todas as vezes que ele passasse por ali, ele pudesse descansar, respirar, ter um refrigério, para poder seguir adiante, pregando e anunciando a palavra de Deus e o poder de Deus. Dessa forma, nós entendemos que esta mulher foi generosa, como muitas mulheres da Bíblia, até no ministério de Jesus, se colocaram numa posição de destaque.
Eram mulheres tementes a Deus, de alta posição, que sustentavam o ministério do Senhor Jesus com seus recursos. Então, desta forma, nós aprendemos que um coração generoso, ele faz com que a obra de Deus avance. Desta forma, ela apresenta a Deus a vida de Eliseu, abençoa ali com a sua moradia, e Eliseu, de uma forma de gratidão, oferece ajuda a esta mulher. Esta mulher que tinha tudo, tinha uma família, tinha o seu marido, ela era uma mulher rica, mas Eliseu quis ajudá-la, oferecendo a ela a intercessão junto ao rei ou junto ao exército. E essa mulher então declara que ela não precisava de nada, que ela vivia junto à sua família e tinha tudo o que precisava. Ela tinha tudo, tinha recurso, tinha família, mas faltava-lhe algo, uma herança. Ela tinha um passado e um presente, mas ela não tinha um futuro. Por que eu digo que ela não tinha um futuro? Porque naquela época, ter um filho era a garantia que a herança iria perpetuar, era a garantia de que a família, o nome ia perpetuar, e a certeza que ela teria de alguém, um dos viúvos poderia ser cuidado por alguém, principalmente a mulher. A mulher naquela época, em função da viuvez, ela deveria depender de alguém, de algum ente da família. E desta forma, se o marido, como diz o texto, já era idoso, ele poderia morrer primeiro, ela ficaria desamparada. Ela dependeria de alguém, de alguma outra pessoa da família. Ela teria a sua terra e as possessões passariam para outras pessoas. O nome da família cessaria. O seu futuro estava ameaçado, porque ela dependeria de um protetor e um provedor. Os filhos seriam a única fonte de aposentadoria para esta viúva. Então, queridos, uma bênção para a vida dela não seria apenas para ela, mas para outras gerações. A sua preocupação era de não ter que passar por decepções ou desgostos. E diz mais o texto da palavra de Deus, que ela, no final, que nós lemos o texto, verso 17, depois de 1 ano, ela recebeu um filho. Um presente de Deus. Mas ela faz um alerta ao profeta. Não me iludas. Não me iludas com esta promessa. O meu marido já é velho, já é idoso. Talvez eu não tenha tempo. Mas uma coisa aconteceu. Depois de 1 ano, ela teve um filho. Queridos, a promessa para essa família é que eles teriam filhos. E com o que fizeram com isso? Com essa promessa? Eles geraram um filho. Muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus. Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um trabalho, Deus vai te dar saúde, e nós ficamos imobilizados, paralisados, esperando que tudo caia do céu. Mas ao receber a promessa de Deus para um emprego, eu devo fazer um currículo, eu devo procurar, bater as portas, entrar em contato com os meus amigos, indicações do meu trabalho. Nós precisamos agir por fé. E eles agiram por fé. Tiveram um relacionamento, e desse relacionamento tiveram um filho. É importante que você guarde esta palavra de Deus. O que mais acontece? No versículo 18 em diante, diz que o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai e gritar: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai disse a seu servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu.
Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Essa experiência, queridos, me faz lembrar de como nós reagimos diante das dificuldades. A bênção que ela havia recebido, morre seu filho. Não estamos isentos de lutas e aflições, independente da nossa posição social. Muitas vezes achamos que a pessoa que passa luta, tribulações, aflições, são pessoas simples, humildes, pobres. Mas esta mulher, sendo rica, também passou por uma aflição terrível. A sua promessa, o seu filho, havia morrido. A qualificação profissional, o nosso rendimento, não nos isenta de problemas. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por crises e assolações. Perda de algum familiar, do emprego, da fonte de renda ou até da moradia. A sunamita passou por esta prova de fé, mesmo sendo rica. Infelizmente, no nosso próprio meio evangélico, acredita-se que as pessoas que dão dízimos e ofertas estarão livres de qualquer problema ou aflições. Mas vale a pena relembrar que nós ofertamos e dizimamos por gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. E nós somos generosos, porque Deus é generoso para conosco. Como reagimos diante das aflições da vida? O que realmente importa? O que realmente importa para você? Vejamos como esta sunamita reagiu diante da morte de seu filho, da morte da sua bênção. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós devemos saber com quem precisamos desabafar diante da nossa luta. Esta mulher, ela pega o seu filho e deita esse filho lá na cama. Fechou a porta e buscou o profeta, o representante de Deus que habitava naquele tempo. Queridos, esta mulher, ela não ficou reclamando com empregados, não ficou reclamando com a vida, não ficou blasfemando, não ficou praguejando. Ela pegou aquela criança, levou para o quarto e lá ela orou, ela entregou ali a sua luta e buscou o homem de Deus. Primeira coisa que nós precisamos aprender é guardar o nosso coração e ser seletivo com quem compartilhamos a nossa necessidade. Há aqueles portadores de más notícias que vão declarar: ah, é assim mesmo, você viveu alguns anos com ele, glorifique a Deus, tá bom, enterra e esquece. Mas nós precisamos nos aliançar, ter pessoas que orem conosco, orem as nossas batalhas, que lutem as nossas batalhas juntamente conosco. E essa mulher, ela guardou o coração. Outra coisa que diz aqui o texto, que serve até de edificação para nós, nós precisamos nos lembrar até de Jó: eu sei em quem tenho crido. Você deve crer em Deus Todo-Poderoso. Ela não ficou espalhando lamúrias, ela não postou no Facebook reclamações, no Instagram, ela não postou lá que estava em crise. Tanta gente coloca e posta as coisas nessas mídias sociais: ah, estou passando crise, tem misericórdia de mim, coitadinho de mim. E as pessoas vão entrando no site dizendo: ah, o que você passou, o que você tem. Não, queridos, essa mulher guardou o coração.
não se deixou contaminar. A segunda coisa, que quando a aflição chega, não há datas, métodos ou protocolos a serem observados. Lembra do cego de Jericó? Quando ele gritava, quando Jesus estava passando, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não ficou preocupado da maneira como falar com Jesus, ele não ficou preocupado se atrair a atenção das pessoas, ele ficou preocupado em ter a sua cura, em ter a sua libertação, e ele gritava cada vez mais alto. A mesma coisa esta mulher, ela não quis saber se a data, se era sábado, se era dia de lua nova, porque os judeus tinham essa prática de buscar o Senhor, oferecer sacrifícios em algumas datas especiais. A aflição dela era para aquele momento. Talvez a sua aflição seja para agora, para hoje. A sua luta é hoje. Então, clame ao Senhor, busque a presença de Deus. O seu marido, ele parece ter ficado meio desinteressado, porque ele manda chamar a mulher, a mãe da criança, e entrega o filho para ela. Ele continua a vida dele. Mas para aquela mulher, ter um filho era ter um futuro. Ter um filho era uma bênção de Deus. E ela, o que faz? Ela busca a presença de Deus. Outra coisa que é importante que ela faz, e é importante que você faça também, você deve conhecer a palavra de Deus e confiar nela. Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim, algumas tradições: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Outras traduções dizem, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ou a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando Deus abençoa, Ele faz a bênção completa. Não é apenas temporária, é algo significativo que vai mudar a nossa vida, a nossa história. Você precisa conhecer desta forma a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, e crer na sua palavra, crer na sua vontade para a nossa vida. Por isso é importante conhecer a vontade de Deus para nós. Eu queria ler o Salmo 128 e relembrar algumas verdades para você. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Essa é a palavra de Deus. E confiando na palavra de Deus, nós entendemos a vontade do Senhor, que é abençoar a nossa vida, a nossa família, abençoar as gerações que virão após cada um de nós. O quarto ponto que eu devo comentar, é que nós devemos lutar por tudo que recebemos de Deus. Não abrir mão das bênçãos que Deus nos dá. Não abrir mão da saúde. Devemos ser bons mordomos da saúde que Deus nos dá. Cuidar do nosso físico, da nossa alimentação. Nós não devemos abrir mão do nosso filho. Alguns pais abrem mão porque o filho caminhou por outros caminhos que não de Deus, e o pai abre mão. Não faça isso jamais. Não abra mão daquilo que Deus te dá. Ore pelo seu filho. Peça a Deus que o busque, ele estando perto ou longe dos caminhos do Senhor. Que o Senhor resgate a vida dele.
Que você ore pedindo: Senhor, coloque uma pessoa de Deus ao seu redor, que possa falar do amor de Deus, que ele seja restaurado, resgatado pelo seu poder. Não abra mão do seu filho, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão dos seus negócios, daquilo que Deus te deu como habilidade para trabalho. Tem gente que abre mão com tanta facilidade das coisas que Deus nos dá. Que você não abra mão da sua fonte de renda, não seja orgulhoso, vaidoso. Não abra mão, você, meu irmão, minha irmã, do seu ministério. Seu ministério é precioso para você. Deus te deu dons irrevogáveis, como diz a palavra de Deus. Não abra mão do seu ministério. Deus também nos deu uma nação, não abra mão dela. Ore por ela, ore pelo seu país, ore pelas lideranças do governo, ore por todos. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Ela confiou no presente que Deus havia dado e buscou a presença de Deus. Por isso nós precisamos dar valor em tudo que Deus nos dá. A quinta coisa é que eu quero encorajar você, quando você passar por aflições da vida, é que você fale diretamente com Deus em nome de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que usam intermediários, pessoas que falam: ore por mim, pessoas que buscam outras crenças para interceder e chegar diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos que nós temos livre acesso à presença de Deus através do sangue precioso de Jesus. Você não precisa de intermediário. Lá no versículo 30, Eliseu fala para Geazi levar o bordão, a vara, até o menino que estava no quarto. E ele chega lá e coloca a vara sobre o menino. Geazi acompanha. E a mulher diz o quê? Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Ou seja, ela buscava a presença do profeta, porque ele era o representante de Deus ali. Mas ela não queria ser atendida pelo servo de Eliseu. Então, queridos, nós podemos, como irmãos, em oração, receber a bênção de Deus, orando em nome de Jesus, diretamente a Deus. A maior bênção que temos é a bênção do Senhor, é a sua salvação, e jamais devemos abrir mão dela por coisa alguma. Não abra mão do seu chamado, não abra mão da salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Há pessoas preciosas, que têm um valor tremendo diante de Deus. Elas não devem abrir mão de suas vidas pelas más amizades, por causa do pecado, se desviar do propósito de Deus. Nós nos lembramos daqueles dois jovens, aquele menino que rejeitou seu pai, rejeitou a riqueza, o filho pródigo, rejeitou tudo aquilo da sua família, pediu o dinheiro, a sua herança e foi embora. Abriu mão da coisa mais preciosa que ele tinha, que era a presença do seu pai e da sua família. O irmão mais velho rejeitou o amor do seu pai. Diz o texto da palavra de Deus que ele ficou irado, ficou zangado quando o filho mais novo chegou, o seu irmão. Mas ele reclamou que o seu pai nunca tinha assado um cordeiro para ele. Aquele menino, aquele jovem mais velho, ele nunca usufruiu da presença do seu pai. Ele não valorizou o que ele tinha em casa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, valoriza o que você tem. Valoriza o dom da vida que Deus te deu.
Não abra mão da sua vida por decepções, por aflições, por lutas. Não abra mão. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. O dom de Deus é a salvação, é um presente. Mas assim, o dom gratuito, ele veio de Deus, diz lá em Romanos capítulo 5, verso 15, Jesus Cristo abundou sobre nós a sua graça. Diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 13, e também que todo homem come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isto também é um dom de Deus. O trabalho é um dom de Deus, a saúde é um dom de Deus, mas principalmente a salvação é um dom de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante, queridos, que nós possamos relembrar em todas essas coisas, principalmente o dom da vida, o que vale a pena lutar. O que vale a pena? Lutar pela vida, lutar pelo nosso coração, entregando a Deus o nosso coração, a nossa vida, totalmente a Ele, para que possamos engrandecê-los. Lembra daquela mulher samaritana? Jesus, ao encontrar com ela, lá em João 4, verso 10, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O dom de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Aquela mulher, sunamita, não abriu mão deste presente de Deus. Ela orou, buscou a presença do Senhor, procurou o profeta, e num ato miraculoso, aquele homem se debruçou diante daquele menino, orou por ele, aqueceu o seu corpo, e ele recebeu o fôlego da vida. Diz o texto que ele espirrou 7 vezes. Será que Eliseu estava preocupado com o seu espirro? Ele estava louvando a Deus por esse milagre. Nós louvamos a Deus por este milagre, porque esta criança permaneceu ao lado da sua mãe. No capítulo 8, diz o texto que havia fome sobre a terra. E Eliseu, preocupado com essa mulher e seu filho, diz a ela, ordena que ela vá para outro lugar. Ou seja, ela abandona a sua terra. Não fala mais sobre o marido. Então o marido já havia falecido, o marido já não estava mais com ela, mas ela tinha a sua promessa, o seu filho, que Deus o ressuscitou através da oração de Eliseu. Nós vamos louvar o Senhor neste momento com um cântico que nos ensina a clamar pelo Senhor. Enquanto você canta, ora esta música, você que escreveu o seu pedido de oração, nós vamos recebê-lo, nós vamos orar por você depois dessa música, para interceder pela sua vida, e você será tremendamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, nova manhã preparado pra mim, preparando pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, nova manhã preparado pra mim, preparando pra mim, preparando pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Olá, amigos. Eliseu chamou a sunamita. Ele disse: pegue aqui o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que milagre! A história dessa criança foi mudada, a história desta família. Nós vamos orar agora por você. Orar para que você não abra mão da vida, da família, do trabalho. Quero convidar você, num ato de fé, levantar a sua mão como ponto de contato. Que você ore comigo neste momento. Apresente a Deus a sua vida, a sua luta, a sua família. Há pessoas que pediram oração pela mãe, pelo pai, pelo filho, por aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, pelos netos, pelo trabalho, a fonte de renda, pelo país. Hoje, neste domingo, oramos pelo nosso país, oramos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nos arrependemos dos nossos pecados, dos pecados da nossa nação.
Quanta história tem o nosso país, quanto pecado. Nós oramos para entregar a Deus as nossas vidas, pedindo perdão. Sara a nossa nação, cura a nossa terra, liberta-nos, Senhor, de toda praga, toda chaga e todo vírus. É essa oração que fazemos neste momento. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos diante da Tua presença, na brecha, orando para que Tu alcances a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Que esta palavra penetre o coração. Nós não queremos abrir mão da bênção que Tu nos dás, não queremos abrir mão daquilo que Tu nos dás. Nós oramos em nome de Jesus. Se há alguma coisa que morreu em nosso coração, nós apresentamos diante da Tua presença, Senhor Deus, intercedendo. Reaviva o nosso chamado, reaviva o nosso ministério, reaviva a nossa vida, reaviva a alegria da nossa salvação. Você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para casa, volte para Jesus. Ele oferece nesta noite a você o perdão dos seus pecados. Fale com Ele, reaviva, Senhor, a minha vida. Você que está longe dos caminhos do Senhor, você que aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância, volte para Jesus. Senhor, recebe este meu irmão, esta minha irmã, recebe-o neste momento, nesta noite. Visita cada um de nós, visita, Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos a nossa família, aqueles que estão considerando a sua família falida, morta. Resgata, Senhor, em nome de Jesus, e restaura pelo Teu poder. Pessoas que acham que o seu trabalho já acabou, já morreu, restaura, revivifica, Senhor, ressuscita o trabalho das nossas mãos. Abençoa aquelas igrejas, Senhor, aquelas igrejas que estão atravessando crises financeiras, crises pessoais, crises ministeriais. Alcança cada ministério e reaviva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Ti nós vamos clamar. Nesta noite nós clamamos por cada vida tão preciosa aos Teus olhos. Nós oramos declarando a vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.